Vamos de série nova, amém ou não? Eita glória, irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e nós estamos muito animados com essa série. Confesso para você que das últimas eu creio que essa é as paradas que mexe muito com o meu coração. Então a gente desenvolveu algumas coisas durante essa semana e hoje nós vamos iniciar, como a gente tem o costume, né? Já podia, quando eu falei série, já tinha que estar bom, eu já expliquei. Eu me perdi o que eu estava falando. Enfim, agora eu esqueci, deixa quieto. Mas hoje nós vamos iniciar. A gente sempre gosta de ministrar em séries, né? Nós gostamos de trazer conteúdos que constroem um pensamento na comunidade de fé, que constroem um entendimento, amém ou não? Não que pregar uma mensagem esporádica ali, outra aqui não edifica da mesma maneira, claro que edifica, mas nós gostamos dessa construção de pensamento, amém? E hoje nós iniciamos essa série e eu peço que você repita comigo: Bendita Esperança. Então nós vamos tratar de algumas verdades das Escrituras a partir desse domingo. E eu já adianto para você que essa série, irmão, ela vai alguns bons domingos. Para não falar para você até o final do ano. Porque é uma construção bem longa, de um entendimento muito importante para a nossa vida de fé. Antes de eu ir explanando, hoje nós vamos introduzir essa série. Mas a gente já vai tocar em algumas verdades dela, mas eu já queria ir trazendo alguns pensamentos para que você entendesse o que nós gostaríamos de tratar aqui. Antes disso, eu peço para você, feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Pai, nós damos graça a Ti por essa reunião, por essa igreja, e eu peço ao Espírito Santo que o Senhor nos conduza nessa noite por meio da pregação do Evangelho. Eu oro, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com essa comunidade, através de mim e além de mim, Senhor. Que o Senhor fale segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, comunica-nos a Tua palavra de maneira profunda e verdadeira. Eu oro, Senhor, por essa série que nós vamos entrar. Que o Senhor construa em nós um entendimento que molde a nossa vida, o nosso presente, a nossa vida de fé prática. E o Teu nome seja glorificado em nós, Senhor. Nos conduza nesses dias, nos conduza nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você abrir a Bíblia e nós entrarmos aqui, eu já queria ir introduzindo algumas coisas. E a primeira introdução que eu queria falar com você, um pouco diferente do normal, já vou chegar na Bíblia, mas eu queria contar uma história para você. Queria contar uma história de um adolescente da década de 80, um adolescente comum, com uma vida bem normal, um jovem adolescente, com uma vida bem simples. Ele ia para a escola, vivia uma vida normal. Só que esse adolescente, esse jovem adolescente, ele tinha uma amizade com um cientista bem excêntrico. Ele tinha esse relacionamento, essa amizade. E nesse relacionamento, nessa amizade com esse cientista, ali no ambiente escolar dele, de maneira acidental e bem peculiar, esse adolescente foi lançado para o passado. Ele foi lançado alguns anos atrás, onde ele ainda não era nascido. Ele foi lançado para a década de 50. Ele ainda não existia nesse passado e ele é lançado para uma viagem do tempo. Ele é lançado no passado. E logo que ele é lançado, ele começa, não vou entrar em todos os detalhes da história desse jovem para você, e ele começa a entrar em algumas dinâmicas da vida dele ali, e assustado com essa viagem no tempo, e ele começa ali devagar reconhecer algumas pessoas da sua vida, e ele reconhece os seus pais, primeiramente sua mãe, e ele vê a sua mãe anos antes de se casar, antes de ter ele como filho, e ali começa uma dinâmica nessa viagem do tempo. E até que não vai para lá, vem para cá, e esse jovem, entrando em contato com sua mãe, que ainda não era sua mãe, que não sabia que ele era seu filho, essa jovem, essa moça, se apaixona por esse jovem que viajou no tempo. E ali começa um drama sinistro. E agora esse jovem tem que impedir essa paixão, impedir esse relacionamento, porque essa paixão e esse relacionamento iriam de alguma maneira afetar o seu futuro, que antes era o seu presente, mas iriam afetar o futuro. Afetar de uma maneira que esse jovem não ia existir mais. Esse jovem não nasceria, porque a sua mãe não conheceria seu pai porque estava apaixonada por ele que viajou no tempo. Eu pergunto para alguém nessa noite, que sabe de que história que eu estou falando? A história do famoso Martin McFly. Quem conhece o Martin McFly? Quem aqui não sabe do que eu estou falando? Alguém não sabe? Vocês estão feios na foto. Eu estou contando para você a história do filme De Volta para o Futuro. E aí você fala, nossa, eu vim para a igreja para ouvir sobre filme. Calma que a gente já chega lá.
Mas ontem eu preparando essa mensagem, esse filme estourou na minha mente. Faz muito tempo que eu não assisto. Se você nunca assistiu, eu aconselho você assista. É um ótimo filme. Toda a trilogia do De Volta para o Futuro. Assista, que é um ótimo filme. Não tem nada de Bíblia lá, tem nada de pregação do Evangelho, eu já vou te falar porque eu estou falando. Mas essa é a dinâmica da história desse jovem, Marty McFly, que se relaciona com o Dr. Brown, e é lançado para o passado, e agora ele tem que impedir que a sua mãe se apaixone por ele, e ele tem que, de alguma maneira, influenciar que a sua mãe conheça seu pai para que ele nasça no futuro e que tudo dê certo. E ele também tem que trabalhar para voltar para onde ele estava, para o que era o presente e naquele momento era o futuro. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou contando essa história para você de um filme passado? Para tentar, de alguma maneira, gravar alguma informação na sua mente nessa noite. Esse filme ele traz algumas lições, esse filme ele traz algumas realidades no que diz respeito ao tempo. A primeira lição que esse filme e muitos outros, eu poderia citar para você também aquela velha história daqueles jovens que estão entrando num avião e de repente um deles tem uma experiência mística de ver que o avião ia cair, e eles impedem que todo mundo entre no avião, e logo depois começa a vir várias experiências místicas de fatalidades que iriam acontecer e eles tentam evitar. Quem conhece essa história? Quem conhece? Quem não conhece, daí está muito feio, né? Esse é como é que é o nome do filme? Esqueci. Premonição. Que também fala de um impacto entre presente e futuro, e é isso que eu estou tentando construir com você aqui. Esses impactos de presente, passado e futuro. E o filme De Volta para o Futuro, que eu contei para você aqui a história, ele nos ensina uma coisa. E eu queria pontuar duas aqui antes de entrar nessa série com você. Primeira coisa, é que ele nos ensina que as nossas ações no presente influenciam radicalmente o nosso futuro. E isso é bem lógico, isso é bem óbvio. E a outra lição mais importante, que é onde eu entro nessa série com você, que eu aprendo desse filme, é que todas as vezes, claro que eu estou fazendo para você aqui, contando para você uma obra fictícia de entretenimento cinematográfico, amém ou não? E todas essas obras, claro que eu não posso dessa maneira contar para você uma experiência real, mas essas obras fictícias, todas as vezes que nós olhamos para ela, nós percebemos que toda vez que alguém nessas obras tem um conhecimento do futuro, esse conhecimento do futuro posiciona, constrói todas as suas ações do presente. Todas as vezes que um personagem fictício, como De Volta para o Futuro, tem um conhecimento do futuro, esse conhecimento do futuro irá moldar toda a sua vida no presente de maneira profunda, não será de maneira rasa, de maneira profunda. Nosso jovem Marty McFly, ele não podia ir para o passado e começar a viver uma vida normal. Não, já que eu estou no passado, eu vou experimentar a vida da década de 50. Não, ele começa a se envolver violentamente com uma causa. Por quê? Porque ele conhece o futuro. E ele sabe que ele precisa se engajar com aquilo por causa do futuro. Que era o presente, mas naquele momento se tornou o futuro dele. Alguém está entendendo aqui a minha loucura? Está dando para entender, né? Só que isso para mim é uma grande lição. Sabe por que para mim é uma grande lição, irmão? Porque nenhuma outra religião desse mundo, nenhuma outra filosofia desse mundo consegue afirmar para você firmemente os acontecimentos do futuro, a não ser a palavra divina. A palavra divina não te dá um realce, um highlight, não te dá, assim, algumas poucas informações do futuro, não. A palavra de Deus te mostra claramente o futuro. Um cristão, ele sabe, ao mesmo nível do nosso querido e jovem Marty McFly, sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. E isso precisa moldar a nossa vida no presente. Esse é o nosso objetivo com essa série. Eu digo para você, e assim, irmão, se o nosso... Só um minuto. Aí sim, só mais um minuto, peraí. Aí. Se a nossa percepção do futuro não molda o nosso presente, é porque nós não acreditamos no que nós, entre aspas, conhecemos do futuro. Porque se nós tivermos, por exemplo, isso acontece na nossa vida diária. Claro que não num nível, como eu citei aqui, o entretenimento de um filme. Mas, por exemplo, hoje a hora que bater aqui 9h05, 9h10, muitos de vocês já começam a ficar incomodados. Por quê? Porque vocês precisam ir para casa, para logo dormir. Por quê? Porque amanhã você acorda cedo. E o fato de você acordar cedo não te deixa confortável
se você chegar em casa hoje a qualquer horário. Você tem uma... Não posso chegar tão tarde. Por quê? Porque amanhã eu acordo cedo. E o fato de eu acordar cedo, o fato de eu conhecer o amanhã e saber que amanhã eu acordo cedo, faz com que eu me organize no horário que eu vou dormir, sim ou não? É assim que funciona ou não? Você sabe algumas coisas que te esperam nessa semana, e isso molda a sua organização do hoje. Porque todas as vezes que nós conhecemos o futuro, ou sabemos algo, e é claro que você não conhece o futuro, você sabe que amanhã você trabalha, mas você não conhece o futuro, você não sabe se de fato amanhã você vai trabalhar. Amém ou não? Por exemplo, se eu dissesse para você hoje, que amanhã, às 18 horas da tarde, quando você sair do teu trabalho, entre a Avenida Manuel Ribas e a Carlos Cavalcante, você vai bater o seu carro em um acidente de trânsito. O que você faria amanhã de manhã? O que você começaria a fazer a partir de agora? Organizar toda a sua vida para que isso não acontecesse. Porque é impossível conhecer o futuro e não se engajar com ele. É impossível, irmão. Você, no mínimo, não sairia de casa amanhã, no mínimo. Ou, pelo menos, não pegaria o carro. Não, eu vou trabalhar, mas vou trabalhar a pé. Eu vou de bike, eu vou de bus, eu vou de qualquer coisa, mas eu não vou de carro. Porque você tem um conhecimento do futuro. Todo conhecimento do futuro molda o nosso comportamento no presente. E se não molda, é porque nós não acreditamos no futuro. E é assim que eu inicio essa série com você, Bendita Esperança, porque essa série vai nos falar do futuro. Mas não de um futuro informativo, de um futuro que nos molda. Essa série vai falar do futuro, do presente e também do passado. Nós vamos fazer toda uma linha bíblica mostrando que toda a Escritura tem um objetivo ao nosso coração, nos fazer olhar para frente, nos fazer olhar para aquilo que ainda virá e moldar a nossa vida hoje, a partir de uma visão do que ainda virá. O nome disso, cristianismo. O cristianismo é uma fé que não olha para o agora, mas sempre olha para a frente. E essa visão para a frente molda o seu comportamento do agora. Agora, se ele não moldar, é porque você não acredita. Amém ou não? Eu contei uma história do entretenimento cinematográfico. Mas eu posso contar uma outra história para você mais real do que essa. De um homem em uma determinada geração, que Deus chegou para ele e disse: meu amigo querido, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, construa uma arca para você salvar a criação e a sua família. Quem conhece essa história? O pessoal que conhece o De Volta para o Futuro, essa eu não conheço. Aí é sacanagem, né, cara? Aí não, né, irmão? A história de Noé. Irmão, se você visse Noé, se você estivesse perto de Noé, imagine você perto de Noé, e você ouvisse o que Deus falou para Noé, e você vendo Noé ali, Noé não se mexia para construir a arca, o que você ia fazer? Você ia ficar louco. Falava, mas tá ficando... Ô Noé, vamos, cara, constrói essa arca, velho. E nós, tendo um conhecimento do futuro, que nós vamos falar nessa série, muitas vezes esse conhecimento do futuro não rege a nossa vida no presente. Por quê? Porque não cremos nesse futuro. Porque esse futuro é tão fictício na nossa mente quanto a história do nosso querido jovem Marty McFly. Talvez até aquela nos empolga até mais. Mas em nome de Jesus, que nessa série Bendita Esperança, o nosso coração se molde à realidade da era do porvir e como hoje nós devemos nos comportar em relação a essa era. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu sempre digo, eu estou introduzindo a série aqui. Eu sempre digo que a minha vida ela teve 2 momentos que eu fui conduzido a talvez uma nova realidade na minha vida de fé. 2 coisas que aconteceram que me fizeram ter uma compreensão maior da vida da fé e me elevar em meu nível de fé com Deus. Teve 2 momentos. O primeiro foi um momento da minha vida que eu tive o entendimento a respeito do que a Bíblia chama de falar em línguas. Me lembro muito bem que naquela época eu tive uma compreensão tal que mudou radicalmente a minha vida de fé. Digo para você, sem nenhum medo de estar exagerando, eu fui completamente transformado quando eu entendi o que era a oração em línguas. E o segundo momento que isso aconteceu foi o dia que eu fui apresentado a verdades escatológicas. Nesse momento, toda a minha compreensão da fé a respeito do futuro e a respeito do presente foram completamente moldadas por aquilo que eu estava ouvindo de verdades escatológicas. Davi, o que é verdades escatológicas? Quando nós usarmos o termo aqui, irmão, escatologia, nós estamos falando a respeito das doutrinas bíblicas que falam do fim dos tempos, que falam das últimas coisas, amém? Eu sei que para alguns essa palavra não é tão familiar. Mas quando eu tive entendimento de verdades escatológicas, a minha vida foi completamente mudada. Por isso que hoje eu tenho tanto apreço por ensinos escatológicos.
porque eles não são uma tentativa de saciar curiosidades. Essa é a primeira coisa que eu falo para você, irmão. Muitos irmãos aqui na igreja me falam: pastor, vamos fazer um mês de escatologia e pai. Eu gosto muito também, mas muitas vezes eu olho e falo: irmãos, nós temos que ter o entendimento de que a escatologia não é para saciar nossa curiosidade, para a gente falar, nossa, porque muitas pessoas se apegam à escatologia porque ela é emocionante, e aí não conseguem olhar para as verdades bíblicas, olham mais para o G1 do que para as verdades bíblicas, e aí nunca entendem nada e falam um monte de besteira. Eu me lembro, há exatamente 1 ano atrás, outubro do ano passado, teve o atentado do Hamas contra Israel, e aí começou a loucuragem. E eu me lembro que eu falei para algumas pessoas, falei: irmão, não é por aí, já estou... Deixa eu me concentrar aqui, que eu tenho algumas dificuldades, irmãos, mas glória a Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. Onde que eu estava mesmo? No Hamas. E aí eu falei para alguns irmãos que... Falei: cara, não é por aí, eu estou há algum tempo que eu leio sobre isso, que eu olho sobre escatologia, calma. E aí algumas pessoas super empolgadas e me mandavam, eu falei: não, calma. E vai passando alguns meses, ninguém mais fala de Israel, ninguém mais fala de escatologia, ninguém mais fala de mais nada. Por quê? Porque somos levados a uma compreensão simplesmente curiosa. Mas a escatologia, a bendita esperança, não é saciar curiosidades, é sermos moldados com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do futuro, que é tão ou mais importante, vou dizer mais, é mais importante do que a realidade presente. Amém ou não? Vamos juntos, irmãos, nessa série? Vamos iniciar essa série, eu estou introduzindo ela para você para mostrar que o que nós estamos tratando aqui é de verdades, e nós vamos tratar aqui, é de verdades do futuro, do presente e do passado, que regem a nossa vida de fé, que moldam a nossa vida de fé. Então eu queria convidar você, abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Essa série poderia se chamar Viva a Esperança, ou ela também poderia se chamar O Plano Eterno de Deus. Amém? Não vamos falar aqui de verdades escatológicas que talvez vão empolgar alguns e não vão nem fazer sentido para outros. Vamos falar daquilo que rege a nossa vida. Todas as vezes que você tem um encontro com uma consciência, um conhecimento do futuro, isso vai moldar o seu presente. Amém ou não? Vai moldar, é inevitável. Estamos juntos até aqui? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, vai ser a nossa primeira mensagem dessa série. Nós não vamos nos atentar a expor todos os textos. Como assim, Davi? Nós não vamos falar detalhe por detalhe de cada texto bíblico que nós vamos ler, mas nós vamos ir tentando levantar alguns entendimentos a respeito da bendita esperança. Amém? Amém? Quero começar com você, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Olha aqui para mim rapidinho, eu quis ler essa primeira parte do texto, porque aqui Pedro está enviando uma carta a irmãos, em sua maioria gentil, que estão, como ele diz aqui, forasteiros, ou em algumas traduções seria algo, esse forasteiro não é só dentro de um entendimento de peregrinação, mas também dentro de um contexto de perseguição e prisão. E ele envia uma carta para essas pessoas, esses forasteiros que ele chama na diáspora. O que é diáspora? É uma realidade que eles estavam espalhados por essa região que ele fala. Eles estavam espalhados sem casa, fora de sua cultura, longe dos seus domínios, longe de casa, em meio a sofrimentos. E ele começa a escrever para esse público. Amém? Por isso que eu quis explicar para você antes. Versículo 3. Pedro escrevendo para uma galera largada mundo afora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim aqui. Vou ir construindo, vamos devagar.
Pedro está escrevendo para irmãos que estão espalhados pelo mundo, irmãos que estão em meio a dificuldades e sofrimentos, irmãos que estão longe de casa ou até sem casa, que estão sendo perseguidos, forasteiros, presos, em alguns momentos torturados. É para essas pessoas que Pedro está escrevendo, pessoas em sofrimento, em linhas gerais. E Pedro começa o tratado com essas pessoas dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa o contato com esses irmãos em sofrimento, com doxologia, glorificando a Deus. Já imaginou, irmão, você chegar para alguém e falar: pô, pastor, vamos conversar? Cara, tá ruim, hein? Tá terrível, tá horrível, minha vida tá uma porra, tá tudo difícil. Eu olho nos seus olhos e falo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu olhar assim e falar: não, pastor, você não entendeu, tá muito ruim, mas muito. Bendito seja Deus e Pai. É assim que Pedro começa. Por quê? Por que Pedro começa louvando a Deus? Por que Pedro começa exaltando Deus, enviando uma carta para irmãos em sofrimento? Por quê? Ele vai continuar, vamos lá, depois da vírgula. Que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Versículo 6, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Eu li todo o texto porque esse texto é maravilhoso, mas eu vou me atentar a algumas partes específicas dele aqui. Pedro está tratando com esses irmãos em sofrimento, como bem disse. E ele começa declarando glória a Deus: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí e por que ele exalta nesse primeiro contato com irmãos em sofrimento? E ele diz o porquê. Ele fala: porque ele, pela sua misericórdia para conosco, ele nos regenerou. Quem aqui é regenerado? Talvez você não saiba o que significa, eu te explico rapidinho. Regenerado é o novo nascimento. Os regenerados são aqueles que se converteram a Cristo e nasceram de novo pela maravilhosa obra do Espírito. Amém ou não? Aí ele fala que os regenerou para a regeneração, o novo nascimento, a conversão, nos empurra para uma realidade. Qual a realidade que ele diz no texto? Nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para agora vivermos olhando e apegados a uma viva e bendita esperança. E aí ele fala de uma bendita esperança e ele continua falando de uma herança. Eu não vou me atentar aqui à herança, porque senão nós gastaríamos muito tempo só nesse texto, e eu quero trazer outras verdades para você aqui. Mas ele fala dessa herança que não pode ser destruída, que não pode ser roubada, que não pode ser manchada, que não pode ser tirada desses irmãos, porque essa herança e esses irmãos estão sendo guardados com poder pelo Deus que os regenerou. Irmão, olha o contexto aqui: irmãos em sofrimento. E aí até Pedro vai dizer ali no final dos versículos: porque agora é necessário que vocês passem por alguns sofrimentos, para amadurecimento e aperfeiçoamento da fé e tudo mais. Mas ele está enviando essa carta para esses irmãos em sofrimentos e ele fala: glória a Deus, bendito seja Deus, porque ele regenerou vocês para uma esperança. Ou seja, vocês estão em sofrimento, vocês estão largados pelo mundo, mas glória a Deus, porque eu sei que o coração de vocês não está apegado às casas e lugares e coisas que vocês perderam nessa terra, porque o coração de vocês está designado, está impulsionado para uma viva esperança. Eu sei que o que vocês esperam não está aqui.
Então eu posso dizer, bendito seja Deus e Pai. Eu sei que vocês receberam uma herança que, diferente da casa que vocês tinham, do carro que vocês tinham, das coisas da terra que vocês tinham, do trabalho que você tinha, da empresa, diferente de tudo isso, essa não pode ser estragada, essa não pode ser roubada, essa nunca será tirada de vocês, porque Deus está guardando vocês e essa herança no céu, para que um dia vocês recebam essa realidade. Aleluia. Você está entendendo? Por que Pedro não se preocupa diretamente com o sofrimento dos irmãos da diáspora, dos peregrinos e forasteiros? Por quê? Porque ele sabia que eles foram regenerados por uma realidade futura. Porque ele sabia que a partir do momento que você é tomado pela graça salvadora de Jesus, o seu coração não pertence mais a essa terra, meu irmão. Não pertence mais a essa vida. Já vou falar um pouquinho rapidamente sobre a alegria, já chegamos lá. Mas Pedro entendia, e as Escrituras nos mostram, que quando você é regenerado para uma viva esperança. Você não é regenerado para ter uma boa vida na terra. Uma das piores mentiras que o nosso Brasil sofreu, e agora é tão difícil de tirar essa coisa da cabeça das pessoas, que você se converte para ter uma vida melhor. Coitado do Paulo escutando isso no Brasil, né? Que? Alguém prega para mim esse evangelho, porque o negócio aqui tá fácil. Oh, desgraça, irmão. A Escritura não diz que você é regenerado para ter uma boa vida. A Escritura não diz que você é regenerado para que tudo dê certo. A Escritura não diz isso, irmão. A Escritura diz que você foi regenerado para uma viva esperança. Você foi regenerado agora para uma nova realidade e para esperar e viver em direção a ela. Quando você é regenerado e recebe dessa viva esperança, agora você começa a ter um conhecimento do futuro. Essa esperança, essa bendita esperança, ela mostra para você o futuro. O que vai acontecer amanhã. Quando eu digo amanhã, não digo segunda-feira. Digo no fim de todas as coisas. Irmão, você consegue compreender junto comigo que eu e você, regenerados pelo Espírito de Deus, sabemos como iremos terminar? Nós temos a absoluta certeza de como iremos terminar. A palavra nos garante. Consegue imaginar isso, irmão? E você vê que a gente sofre, como diria a minha avó, de varde? Você vê como a gente sofre de varde? Porque nós temos a convicção, irmão, que como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada nos tirará dessa realidade, e agora nós recebemos a revelação do futuro, nós sabemos o que irá acontecer. Talvez você esteja olhando para mim e fale, Davi, eu não sei, mas você vai descobrir hoje ainda, amém ou não? Qual é essa esperança? Mas essa esperança, ela nos revela o futuro. Ela nos mostra qual é o fim de todas as coisas. E por isso que ela é a bendita esperança. Porque agora eu sei o que irá acontecer. E eu começo a moldar a minha vida a partir desse entendimento daquilo que certamente irá acontecer. Amém ou não? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você já para você saber. Hoje eu não vou conseguir nem de perto trazer todas as aplicações a respeito do entendimento do futuro, o entendimento escatológico na nossa vida prática, na nossa vida do presente. Nem de perto vou conseguir fazer isso, mas durante essa série nós vamos fazer. Durante essa série nós vamos construir esse entendimento de entender o futuro, entender a bendita esperança e como nós vivemos a partir disso. Por isso, se eu posso dar um conselho para você, irmão, é esteja aqui todo domingo, porque o negócio vai ser bom. Nós temos todas as pregações montadas já, vai ser bênção demais. Amém ou não? Bendita esperança, fomos regenerados para essa esperança, e essa esperança nos mostra o que vai acontecer. Aí eu pergunto para você agora, do que trata essa esperança? O que essa esperança nos mostra? Qual é a esperança cristã? No que um crente se apoia? Eu já disse, vou repetir para construir bem certinho a mentalidade com você, não é que essa vida vai dar certo. Um cristão bíblico, ele não tem a esperança que as coisas vão dar certo. Ele não tem essa esperança. Ele tenta, de alguma maneira, viver uma vida tranquila, obedecendo a Deus, sendo um bom cristão, mas ele sabe que ser um bom cristão não é garantia disso, amém? Não que alguém de nós aqui queira uma vida ruim, todos nós queremos uma boa vida, todos nós queremos uma vida tranquila, mas a bendita esperança, ela não nos traz essa garantia, mas ela nos traz algumas garantias. E nessa primeira mensagem, eu queria mostrar para você o que a bendita esperança nos mostra. Qual a realidade do futuro que ela nos ensina?
Qual é a bendita esperança? Qual é a esperança da vida cristã? Então eu levantei aqui para você hoje, irmão, 3 pontos, que são as 3 realidades. Cada uma delas pode trazer várias questões, traz várias questões, mas eu vou ser bem objetivo em cada uma delas, amém ou não? Por isso, não tenha expectativa que hoje aqui você vai sair saciado de dúvidas escatológicas, nem de perto, amém? Na verdade você vai ter só mais, mas isso aqui, mas aguarde, porque eu acho que esse ano ainda nós vamos fazer um mês de escatologia, amém ou não? Acho que nós vamos precisar, ainda mais depois das mensagens, que você vai ficando cheio de coisa na cabeça. Mas eu queria com você, irmão, 3 pontos que nos mostram qual é a bendita esperança e qual é a esperança da vida cristã. Vamos juntos? Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4. Como eu falei, eu vou repetir, nós não vamos conseguir esgotar cada um desses 3 pontos, mas eu quero ir mostrando para você o que nós temos de garantia na bendita esperança, nessa esperança que toma o nosso coração a partir da regeneração. Antes de eu ler o texto, eu queria pontuar só mais uma coisa com você. Grave isso no teu coração. O objetivo maior da fé cristã é a esperança futura. Nós vamos mostrar isso para você nessa série, que toda a Bíblia fala a respeito da esperança futura. Toda a realidade da fé está focada naquilo que ainda não chegou. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: por que a nossa vida não? Por que a nossa vida não? Por que a nossa vida não está apegada a isso, se toda a Bíblia está apegada a isso? Amém ou não? Vamos juntos? Primeira realidade, irmão, a respeito da esperança cristã, é o que nós conhecemos como a ressurreição do corpo. Ah, que coisa maravilhosa! A primeira coisa que nós aprendemos da esperança cristã é que nós temos uma garantia da ressurreição do nosso corpo. Ou seja, nós somos eternos. O nosso corpo será ressuscitado. Deixa eu ler isso com você nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler a partir do 13. Olha isso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm o quê? Que não têm o quê? Vamos lá. Aqui Paulo está ensinando sobre aquilo que ele chama dos que dormem. Quem são os que dormem? Os que dormem são aqueles que já morreram. A palavra dormem que Paulo usa aqui é um eufemismo para a morte. É uma maneira bonita de nos ensinar que existem pessoas que já morreram, só que essas pessoas que já morreram, elas não morreram verdadeiramente. Por isso que Paulo fala dos que dormem, porque eles estão em um estágio de que o corpo deles morreram, mas o entendimento que nós temos a partir disso é que é como se eles estivessem dormindo, porque eles não estão verdadeiramente mortos, porque esse corpo que nós vemos morto ou, entre aspas, dormindo, ainda há de ressuscitar. Nós temos uma esperança em relação ao corpo, nós temos uma esperança em relação à morte, nós temos uma esperança em relação à vida, amém ou não? E aí Paulo ele vai dizer, viu galera, eu quero que vocês entendam essa parada, para que vocês não fiquem tristes como outros irmãos que não têm esperança. Irmão, olha o que a bendita esperança faz com você. Ela te livra da tristeza e do desânimo, porque você tem uma certeza. Qual certeza que você vai ter a partir desse texto que nós já vamos ler ele inteiro? A certeza de que o seu corpo, pega nele assim ó, é eterno. Você há de ressuscitar em um determinado dia maravilhoso. Você vai ressuscitar, independente de como você morra. E não só você, mas todos aqueles que morreram em Cristo. Você conhece alguém que já morreu em Cristo, que você muito amava? Então saiba que na bendita esperança, os dias estão sendo contados até o dia que você vai se encontrar de novo com esse irmão. Oh pastor, mais uma vez eu ouvi que nós não vamos se conhecer. Que mentira, irmão. Nada a ver, como é que não vamos se conhecer? Claro que vamos se conhecer.
É só você ler uma parábola que Jesus fala do rico e do Lázaro, e é só você ver que o momento em que Jesus se encontra com seus discípulos viram que era Jesus, eles demoram para reconhecer, porque ele estava glorificado. Havia nele agora novos atributos, havia nele, tipo assim, uma versão 2.0, eu já falo um pouco sobre isso, calma lá. Mas eles conseguiram perceber que era o mestre que eles conheceram durante 3 anos e meio. Então não vem com essa, porque se fosse assim de que não vai conhecer, não há esperança. Vou ter que fazer um monte de amizade nova, não sei o que lá. Não, você pode até fazer. Eu quero fazer muitas amizades novas, nossa. Eu quero fazer uma amizade com o rei Davi. O apóstolo Paulo fala, Paulo, vem cá, cara, eu tenho que andar com você, velho. Acho que a fila vai ser bem grande, né? Mas, irmão, nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança e por isso nós não andamos tristes como os demais. Quando nós nos apegamos à bendita esperança, o nosso coração é renovado em alegria. Porque independente de como esteja esse corpo desgraçado teu aí, porque às vezes teu corpo está ruim. Eu falei para você pegar no corpo, tem uns irmãos que pegaram, misericórdia, sério que é essa desgraça aqui? Calma, haverá uma transformação do corpo. Haverá uma ressurreição, mas haverá uma transformação. Amém ou não? Então assim, talvez hoje você olhe para o teu corpo e você veja a enfermidade. Talvez você veja coisas nele que não são da vontade divina, daquele que criou o corpo. E essa é a esperança cristã, que esse corpo será ressuscitado e transformado em glória. Vamos ler o texto, porque eu estou falando e não li o texto, então vamos lá. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Aí aqui começa a vir um mistério mais pesado, mas vamos lá. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Consolem uns aos outros. Irmão, sabe o que é consolo cristão? É, galera, tudo vai terminar bem, porque ainda que alguém que você amava morreu em Cristo, essa pessoa será ressuscitada, e se você por um acaso não morrer, porque Jesus pode voltar antes de você morrer, é isso que Paulo está falando aqui, da mesma maneira, eles serão ressuscitados, nós seremos transformados e habitaremos eternamente com Cristo, ou seja, no final, irmão, corpo, alma e espírito, tudo vai dar certo, tudo está garantido, irmão, você está garantido. A sua vida está garantida e escondida em Cristo, independente da situação que você está passando agora. É isso que Paulo falou lá para os irmãos, o que Pedro fala para os irmãos da diáspora. Galera, vocês estão sofrendo, mas tudo isso é para aperfeiçoar a fé de vocês, que vale mais do que o ouro puro refinado no fogo, porque a partir dessa fé e dessa esperança na herança que vocês têm, vocês alcançarão a salvação da alma. Nós temos uma garantia na bendita esperança, que o nosso corpo será ressuscitado. E qual que é a garantia que nós temos disso? Paulo começa dizendo, porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, certamente nós também ressuscitaremos com Ele. Porque nós morremos com Ele a sua morte. Isso é o batismo, isso é a conversão, amém ou não? Você conhece essas verdades? E se nós morremos com Ele, nós também ressuscitaremos com Ele. Não importa se por um acaso você morrer antes de Jesus voltar. Não importa como vai ficar o seu corpo, talvez você possa ser jogado colocado, né? Jogado é meio pesado, colocado embaixo da terra, e ali você vai se decompor por inteiro, e não importa, em um determinado momento, ao soar a voz do arcanjo, Paulo diz, todas as suas partículas que agora eram pó, uma substância quase inexistente, elas começarão a se juntar de novo, e de repente, BUM! Você subirá até as nuvens com o Senhor ressuscitado. Essa é a bendita esperança. Irmão, fala sério, cara. Se isso não é massa, eu não sei o que é. Talvez você possa ser cremado. Aí virou só pó. Aí alguém que gosta de você vai pegar lá o bagulho lá, que coloca o pó, não tem? Aí vai, a urna. Aí vai colocar lá na estante. Lá você lá. Não importa, irmão, se você estiver assim. Ao soar a voz do arcanjo, todo aquele pozinho vai se formando em um corpo glorificado e de repente, BUM! Você estará às nuvens com Cristo ressuscitado.
Essa é a bendita esperança. Glória. Vamos ler mais um textinho em nome de Jesus? 1 Coríntios 15, 51. Não precisa nem abrir, irmão. Aí a gente vai no telão ali, a gente ganha tempo. Irmão, se você quer entender um pouco mais sobre isso, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, amém? Hoje nós não vamos fazer isso, vamos ler só alguns poucos versículos. Versículo 51. Anota aí lá em casa depois, completo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ai, como eu quero ser esse cara que não vai dormir. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Ah, irmão, essa é a bendita esperança, cara. Haverá um momento que todos nós, alguns serão ressuscitados, mas se você estiver vivo nesse dia, você será transformado. E aí o corpo corruptível, o que é o corpo corruptível? É o corpo que fica doente, é o corpo que se machuca, é o corpo que sangra, é o corpo que morre, porque ele é corruptível e ele é mortal. Mas nós seremos revestidos da incorruptibilidade e nós seremos revestidos da imortalidade. E aí nesse dia, o apóstolo Paulo diz, haverá um brado na vitória do nosso Senhor, dizendo: onde está a morte e a sua vitória? Aqueles que receberam da minha vida, agora não morrem mais. Agora não morrem mais. Agora eles são eternos junto comigo. Essa é a bendita esperança. Amém ou não, irmão? Qual que é a primeira coisa que nós vemos do futuro? É que nós somos eternos. Independente do que aconteça conosco, nós ressuscitaremos com Jesus, com um corpo glorificado. A doutrina que acompanha tudo isso que eu estou falando para você é a doutrina da glorificação do corpo. Nós seremos ressuscitados, mas também glorificados. Você lembra de Jesus? Claro que você lembra, né? Senão você não estaria aqui. Jesus era homem carnal, ele morre na cruz e ele ressuscita ao terceiro dia. E aí ele vai se encontrar com seus discípulos. E a Bíblia fala que na praia ele come um peixe. Então veja o que é um corpo glorificado. Só para você ter um gostinho da parada aqui. Outra hora nós falamos mais sobre isso. Ele come um peixe. Peixinho na brasa, aqui ó, pagodinho, Coca-Cola, Jesus aqui bem sossegado, peixinho. E Jesus comendo peixinho, amém ou não? Quem gosta de peixe? Quem não gosta de peixe pode ser uma alcatra, glória a Deus ou não? Se você não come nem peixe nem alcatra, você nem merece ser revestido de glória, porque você é uma pessoa estranha, amém ou não? Então, deixa isso para outra hora. Irmão, Jesus come o peixinho, daí de repente, sabe o que acontece com Jesus, irmão? De repente ele atravessa uma parede, e aí ele fala: Pai seja convosco. Atravessou a parede, bicho velho. Irmão, isso é um corpo glorificado. Claro que talvez nós não sejamos glorificados ao nível do nosso Senhor, de atravessar uma parede, mas nós seremos cobertos de uma realidade carnal da ressurreição, mas também glorificados em uma realidade celestial, a semelhança do nosso Senhor. É isso que Paulo trata em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Isso é a bendita esperança, irmão. Alguns gostam de falar que nós vamos voar e coisa nada, aí deixa isso aí para o mês de discipulado. Amém ou não? Mas fato é porque assim, tinha um outro cara que era glorificado, não sei se você sabe, um tal de Adão. E Adão deu o nome de todos os bichos, sim ou não? Você veio nessa aula da IBD, né? Adão deu o nome de todos os bichos. Eu pergunto para você, irmão, como é que Adão deu o nome dos bichos lá no fundo do mar? Como é que ele fez essa parada? Aqueles lá mesmo, não tem aqueles lá? Mistérios do oceano, não tem esses programas assim? E aí Adãozão aqui, ó. Sei lá, né, brother? Eu sei que é a bendita esperança. Amém ou não? Segunda coisa, irmão, que nós aprendemos da bendita esperança, que é melhor do que um corpo glorificado, é o que nós conhecemos como a parousia. O que é a parousia? É a garantia do retorno do nosso Jesus na terra. Essa é a nossa esperança. Nós sabemos agora que seremos ressuscitados e glorificados, mas também nós temos a convicção, a certeza de que nós encontraremos com Jesus no seu retorno que Ele mesmo prometeu a nós. Atos capítulo 1, anote isso se você está anotando, eu não vou ler esse texto, mas é o momento que Jesus é assunto ao céu, e Ele está conversando com os seus discípulos a respeito do reino, Ele é elevado ao céu, e aí os discípulos ficam tudo aqui chocados, pô, mas o irmão subiu, não sei o que lá, papapá, e aí de repente aparece um anjo,
E esse anjo fala: ei, varões galileus, não se apavorem, está tudo certo, está tudo suave, porque esse mesmo Jesus que vocês veem subindo, da mesma maneira ele descerá. Da mesma maneira. Como assim da mesma maneira, Davi? Visto por todos os homens, visto por todo o olho. Nós temos a garantia, irmão, de que o nosso Senhor voltará, Ele estará conosco eternamente, nós estaremos com Ele eternamente, Ele governará. Eu já chego na parte do governo, é o terceiro ponto, calma lá, mas nós sabemos que Ele governará as nações da terra. Nós temos a garantia, irmão, de que Jesus voltará restaurar essa terra. Em sua primeira vinda, Jesus cumpriu a obra da redenção, salvando o homem e todo o cosmos, e agora começando uma fase, digamos assim, de reconciliar em si todas as coisas, com a autoridade que foi dada sobre o céu e sobre a terra, e na segunda vinda ele vem agora, para estabelecer essa autoridade em todas as nações da terra, reconciliar em si, fazer convergir em si, Efésios 1:10, fazer convergir em si todas as coisas, governar sobre todas as nações. Nós temos a garantia e a certeza de que Jesus voltará, de que Jesus estará aqui conosco reinando sobre a terra. Nós temos a certeza de que Ele aparecerá no céu, todo olho verá, todo joelho se dobrará, Ele pisará os seus inimigos, Ele estabelecerá paz, justiça e equidade sobre todas as nações da terra. Nós temos essa certeza, irmão. E por que nós nos apavoramos tanto com essa vida? E por que nós nos apavoramos quando o governo não vai como queremos? Quando a economia não anda como nós esperávamos? Por que nós nos apavoramos se nós temos uma certeza? Irmão, pode aparecer, talvez ano que vem, né? Daqui a pouco, ano que vem começa algumas movimentações, daqui 2 anos, enfim, vai aparecer talvez um político super top, coisa rara, quase impossível, mas vamos dizer que apareça, super, esse cara tem a manha, esse cara tem o jeito da coisa, e aí esse cara ganha, suposição. Não é garantia que tudo vai dar certo, nenhuma, e muito provavelmente não vai dar, quase certeza que não vai dar, porque nessa terra nada tem garantia de vitória, nada tem garantia de sucesso, nada tem garantia de conquista. Você não tem garantia que o teu negócio vai dar certo, irmão, você não tem essa garantia, você não tem garantia que teus filhos vão dar certo, você não tem essa garantia, você não tem garantia que você vai dar certo. Opa, aí talvez você tenha, porque nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a espada, nada me separará do amor do Pai, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então talvez essa garantia eu possa ter, amém ou não? Mas nós não temos as garantias das coisas dessa terra. Eu não tenho garantia que essa igreja vai dar certo, se ela vai durar, se ela vai acabar, nós não temos. Mas eu sei de uma coisa, irmão, eu sei que logo o meu Senhor virá, isso eu tenho certeza, total certeza, e essa certeza, irmão, ela move o meu coração, ela move a minha vida, porque não tem como eu ter essa certeza e eu não me movimentar em favor dessa realidade. Eu tenho a certeza, irmão, que em um dia, escute isso, haverá ao redor do trono celestial homens, crianças e adultos, homens de toda tribo, língua, povo e nação, cantando ao Senhor, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja honra, glória, poder, sabedoria e riquezas. Eu tenho essa certeza absoluta porque a palavra me mostra. Agora deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho essa certeza, amém? Você tem essa certeza junto comigo? Homens de todo tribo, língua, povo e nação. Só que deixa eu contar um segredo para você que talvez você não saiba. Existe hoje milhares de povos, línguas e nações que ainda não ouviram o Evangelho. Existem milhares. Aí eu pergunto para você, eu tenho essa convicção, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Se não me engajar, e vai ter uma pregação que vai ser só sobre isso, segura lá, eu já estou dando um spoilerzinho aqui, mas vai dar tudo certo. Como não me engajar na realidade de uma convicção de que eu tenho de que homens serão salvos? Como não me envolver nisso? De participar disso, de ver homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, senhores de toda tribo, língua, povo e nação se rendendo ao Senhor para garantir a sua presença naquele glorioso dia. Como não me envolver nisso em oração? Como não envolver meu dinheiro nisso? Como não envolver o meu corpo físico nisso, irmão? Porque se eu não me envolvo é porque eu não creio. Amém ou não? Eu creio que a igreja de Jesus é o povo escolhido e redimido para estar diante dele no glorioso dia, no momento do seu retorno. Como não trabalhar pela igreja? Se eu sei que esse é o povo, judeus e gentios, como? Vamos lá, como? Você percebe? Vai ter uma pregação só sobre essas paradas aqui. Mas como que eu não vou me relacionar com o irmão? Como que eu vou faltar culto, faltar GP? Como que eu não vou ter prazer de sentar com o meu irmão e falar, irmão, como você está?
Porque eu quero que você esteja bem, porque eu tenho a certeza de que naquele dia haverá homens de toda tribo, língua, povo e nação, vai estar a igreja de Jesus, mas eu também tenho a certeza de que alguns não estarão naquele dia. Então, irmão, como é que você está? Porque eu quero que você esteja naquele dia, porque eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. Alguém está comigo aqui nessa noite? Irmão, eu não sei o que vai dar da minha vida, não sei o que vai dar da minha família, eu não sei o que vai dar dessa igreja, eu não sei o que vai dar do Campeonato Brasileiro, eu não sei se o Corinthians vai cair, eu tenho intercedido fortemente, mas eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, o meu Jesus logo virá, isso eu não tenho dúvidas, amém ou não? Eu não li nada, né? Misericórdia, vamos ler? Quero ler com você Mateus 24, porque eu falando não tem o mesmo valor, né? Mateus 24. Eu falei, mas eu devia ter lido o texto antes. Então eu falei, agora eu vou só ler e nós vamos dando sequência. Versículo 29. Logo em seguida, vou esperar que tenha umas bíblias. Amém. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então aqui, ó, irmão, vai um spoiler para você, é depois da tribulação. Só lamento se você achava que não, é depois da tribulação. Então vamos lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus declara, irmão, que depois da tribulação daqueles dias, conhecido como grande tribulação, haverá um momento de caos, do maior caos da terra, mas de repente aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá e ele vai... Deixa eu ler um outro texto com você, Apocalipse 19. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, quem é ele, irmão? Se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Sabe quem que é os exércitos do céu, irmão? Tu e eu naquele grandioso dia, junto com milhares e miríades de anjos, todos em uma procissão, para pisar os inimigos de Deus sobre a terra. Você viu que ele tem um manto cheio de sangue, você pegou essa parte? Não é o sangue da cruz, irmão, é o sangue dos seus inimigos, porque nesse glorioso dia ele virá para matar todos os seus inimigos, os dele e os seus. Você tem inimigos? Eu não estou falando de pessoas, né, irmão? Misericórdia. Mas tudo aquilo que atormenta a sua vida de fé. Naquele dia ele virá para pisar. Mas ele pisará pessoas também, irmão. Ele pisará todos os seus inimigos. Ele pisará os zombadores. Ele pisará as nações que andaram contra a lei de Deus. Ele pisará aqueles que cuspiram na pregação do Evangelho. Ele virá como um cavaleiro. Ele veio como um cordeiro. Ele entregou a sua vida no madeiro, mas ele virá como um leão, ele virá como um cavaleiro cavalgando, com miríades de anjos e um grandioso exército, e nesse exército estará eu e você, junto com ele, pisando os seus inimigos. Amém ou não? Davi, como que vai ser isso aí? Irmão, agora não dá para nós falar, mas o negócio vai ser benção, o negócio vai ser forte. Alguém se empolga com isso ou só eu? Pô, loucura, irmão, fala sério. Nós paramos no qual? Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Você percebeu que isso fala da igreja, né? Versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo
as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um relato da convicção e certeza que nós temos na bendita esperança. Jesus voltará para a terra, e ele voltará para reger e governar as nações da terra. Ele voltará para pisar os seus inimigos. Ele voltará para estabelecer o seu reino. Amém ou não? Amém. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, como eu bem disse agora há pouco, mas eu sei de uma coisa: Jesus voltará, e essa é a bendita esperança. O que ele vai fazer quando voltar, eu vou entrar agora no terceiro ponto. E aí nós ganhamos um pouco mais de esperança quando nós olhamos para aquilo que ele vai fazer quando voltar. O terceiro ponto da bendita esperança, depois da parousia, é que a parousia, a segunda vinda de Jesus, nos leva à restauração de todas as coisas e o reino eterno de Jesus. Então ele virá, ressuscitará o nosso corpo mortal, nos glorificará para um corpo imortal e restaurará todas as coisas e estabelecerá um governo que jamais terá fim. Irmão, entenda uma coisa na tua cabecinha evangélica: governo é governo. Governo não é espiritual. Jesus não vai ser um pastor de igreja. Jesus vai ser um político que governará toda a terra. Literalmente, amém? Talvez na tua cabeça tenha uma imagem, né, muito espiritualizada da coisa, mas isso aqui é real. Jesus governará as nações da terra. Já vamos ler um texto que fala maravilhosamente bem sobre isso. Amém ou não? Nós temos problema com o governo, né? Nós temos problemas com impérios, nós temos problemas com diversas coisas em relação a tudo que é governamental, econômico e político. Mas nós temos uma convicção: Jesus virá para reinar. Jesus virá para governar as nações da terra. Ele vai estabelecer um reino. Sabe aquele ditado evangélico que a gente fala? Vamos estabelecer o reino. Então, no caso, não. Não dá para nós estabelecer reino nenhum. Amém, irmão? Amém? Quem estabelece o reino? Aquele que virá e estabelecerá o seu reino. Hoje, nós manifestamos o reino que já nos alcançou e se estabelecerá sobre a terra. Amém? Aprenda essa realidade. Aprenda essa verdade. Por quê? Porque nós temos uma esperança no estabelecimento do reino. Nós não podemos fazer isso. Nós não conseguimos mudar as realidades da terra. Nós temos a capacidade de pregar o evangelho e anunciar essas coisas, mas ele virá para mudar toda a realidade da terra. Quer ver um texto bíblico maravilhoso? Abra sua Bíblia, um dos textos mais lindos do mundo. Marcelo vai gostar. Apocalipse 21. Apocalipse 21. E você vai ver do que eu estou falando. Do que é a bendita esperança. Eu vi, né? Ei, João velho, viu coisa boa, hein? E vi novo céu e nova terra. Repita assim comigo: novo céu e nova terra. Segredinho para você, irmão, que não está ligado: ninguém vai para o céu, amém? Essa hora você fala: como assim? É novos céus e nova terra. É novos céus e nova terra. Só que como que é isso? É tudo junto. Vamos ler o texto. Eu fico falando, mas não leio, né? Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não fique triste, irmão. O mar continuará. Isso aqui é uma citação a respeito de sofrimento. O mar aqui tem a ver com sofrimento, e não com aquilo que nós conhecemos como volumes de águas. Amém ou não? Só para você não ficar perdido no texto. Versículo 2. Vi também a cidade santa, eita Deus, a nova Jerusalém que descia, da onde? Do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos, irmão, olha isso, meu Deus do céu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bendita a esperança, aleluia ou não? Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Quando Jesus vier, ele vai restaurar céus e terra. E você viu que a nova Jerusalém que está no céu, você viu onde que ela vem parar? Onde que ela vem parar? Na terra. E agora céus e terra são uma mesma realidade. Sabe o que é Apocalipse 21, irmão?
é um voo, é uma mudança, lá para Gênesis capítulo 2. Céus e terra em uma mesma realidade. Deus governando toda a terra, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. E agora Deus entre nós. Deus entre nós. Você viu que o texto fala que agora Ele estará, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele estará aqui na terra com a gente, governando as nações, estabelecendo o seu reino. Não haverá mais choro, ele enxugará dos olhos toda lágrima, irmão. Isso é a bendita esperança, porque amanhã ou depois, irmão, sabe o que vai ter nos seus olhos? Lágrimas. Não as lágrimas da presença, essas lágrimas que a gente gosta, né? Da glória divina, mas as lágrimas da vida. As lágrimas do luto, as lágrimas das coisas difíceis da vida. Só que nesse momento, irmão, você tem que lembrar de uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é a bendita esperança. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Irmão, deixa eu perguntar uma parada para você. Você acredita nisso? Porque isso, irmão, está muito mais perto do que nós imaginamos. Isso está muito, e quando eu falo muito mais perto, não entenda mal, eu não estou sendo aqueles profetas da internet de que Jesus vai voltar daqui 4 anos, sabe essas paradas? Não estou falando disso. Eu estou falando que isso é tão real que está muito perto. Lembra como eu comecei a pregação? Falando sobre um filme para você? Do nosso McFly? Martin! Para ele, irmão, aquilo era real. Ele sabia que o futuro era real. E a minha oração hoje é que isso seja real para nós. Uma certeza real que podemos ver e pegar. Jesus virá e o céu descerá para a terra e estaremos eternamente com Deus, vivendo céus e terra em uma mesma realidade, irmão. Isso é a bendita esperança. Por que a gente se apega tanto com as paradas dessa vida, meu irmão? Tudo isso aqui vai ser destruído. Não vai acabar para sempre, porque vai ser restaurado. Mas antes de ser restaurado, será destruído. Nada que você tem e possui será eterno, irmão, nada, a não ser a tua vida, e a vida daqueles que estão perto de você, que você deve pregar o evangelho e discipular eles. De resto, irmão, a tua empresa não é eterna, o teu emprego não é eterno, o teu carro não é eterno, nada permanecerá, tudo será destruído, só que isso é o que tira teu sono, e isso é o que dá a tua alegria. Por quê, irmão? Porque isso parece não ser uma verdade para nós, mas que nessa noite o Senhor derrama em nós a bendita esperança em nosso coração, para uma vida que vive em direção a isso. Como, Davi? Calma. Até o fim da série nós teremos muitas aplicações aqui. Deixa eu ler com você mais um texto. Isaías 2, desculpa. Eu gosto muito de Isaías 2. Você não sabe o que tatuar, irmão? Você tem vontade? Tatua Isaías 2. Eu preciso fazer isso. Amém ou não? Vocês não dão nenhuma risada, para. Felipe, coloca uma água lá para mim, por favor. Obrigado. Irmão, olha isso. Versículo 1 de Isaías 2. A palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, meu Deus do céu, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão, correrão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nossa, que texto maravilhoso, irmão. Isaías está dizendo que haverá um momento em que o monte do Senhor será estabelecido sobre todos os outros montes da terra. O que isso significa? Haverá uma sede governamental de Jesus acima de todos os outros governos da terra. E todas as nações da terra, Zacarias diz que será uma vez por ano, subirão a Jerusalém. Jerusalém mesmo, sabe ali onde o pau tora direto? Jerusalém. Só que lá haverá agora a nova Jerusalém que desce do céu. Mas naquele lugar, todas as nações da terra vão ir até lá. Para quê? Para aprender a lei do Senhor.
para aprender os estatutos e as veredas de Deus. Para aprender, sabe o que, irmão? O que você já está aprendendo hoje. Todas as nações da terra farão isso. E deixa eu dar só um negocinho aqui para você. Talvez Jesus precise de alguma ajuda para ensinar as suas veredas para todas as nações da terra. Está entendendo o que eu quero dizer? Talvez ali tenha alguns dos seus servos, falando, galera, então é assim, 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 assim. Porque quando a Bíblia fala que eles irão para aprender a lei, eles irão para aprender a palavra, os desígnios de Deus. Claro que em uma outra realidade, com novas aplicações, mas será a lei divina, porque ela é eterna, porque a palavra do Senhor não passará. Amém ou não? E aí todas as nações, irmão, você sabe o que é nações? É nações. Lembra que eu falei para você do texto que haverá pessoas de toda tribo, que João viu, né? Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que ele sabia que eram homens de toda tribo, língua, povo e nação? Porque estavam todos eles caracterizados do jeito que eles são hoje. Como agora é. Todas essas nações da terra, ele viu a galera mais orientalzinha, olhinho puxado. Ele viu a galera mais africana, com todas aquelas suas vestes mais coloridas, tá ligado? Ele viu os brasileiros, que não dá nem para dizer como que é, porque é tudo misturado. Ele viu os russos, altos, fortes, loiros, tá ligado? Ele viu as características olha, é muita gente, ele viu os indígenas. Ele viu talvez etnias que nem existem mais, mas que em algum momento da história se renderam à palavra de Jesus. Ele viu, irmão, e essas nações, todas as nações da terra em um determinado momento correrão até Jerusalém. Por isso, irmão, que o anticristo porque quer tomar Jerusalém. É por isso, porque ali é a palavra que um dia Deus falou para Abraão, essa terra será do teu descendente. Que descendente? Isaac? Não. Que descendente? Jacó? Negativo. José? Judá? Não. Não. O Yeshua HaMashiach. Ele é o descendente de Abraão, que governará em Jerusalém, sentará no trono de Davi e governará eternamente, irmão. E todas as nações vão lá falando, Senhor, ensina-nos as tuas veredas. E aí ele vai começar a ensinar, e ele vai ensinar a tal nível, irmão, que todas as nações da terra vão pegar os seus materiais bélicos. Você viu ali? Que é as suas armas de guerra. Aqui nós estamos falando de um texto escrito há mais ou menos 4.000 anos atrás. Não, nem tanto, né? Uns 3.000 anos e pouco. Eles pegarão todo o seu material bélico e transformarão em ferramentas. Na sabedoria de Jesus, eles transformarão em ferramentas para cultivar a terra e produzir mais e mais da terra que Deus criou. Você pegou a loucura, irmão? Altíssima tecnologia, meu irmão. Você acha que vai ser enxada? Que enxada, irmão? Enxada que era para Isaías, porque ele só conhecia enxada. Mas no reino vindouro de Jesus, acho que vai ter muito mais que isso. A sabedoria de Jesus vai transformar tanques de guerra em ferramentas para produzir mais da terra. Aleluia ou não? Bendita esperança ou não? E nós estamos preocupados, irmão. Porque você viu que já tem o político. Deixa o político que se lasca, irmão. Na moralzinha aqui entre nós. Não estou falando que a gente tem que ser alienado. Não, eu sei que tem um posicionamento, somos cidadãos, pagamos impostos, eu estou ligado, eu não sou burro. Mas, irmão, a gente tem uma preocupação, um monte de igreja aí na cidade, né? A preocupação com o vereador que vai ganhar. Paremos, irmão, isso é bem paia. Deixa eu dizer isso para você, que na moralzinha entre nós, isso é bem fraco. É muito fraco. Assim, vou ter que dizer para você que também é pecado, mas nem vou entrar nessa parte. Mas, cara, o meu governador já reina e manifestará o seu reino sobre toda a terra, de eternidade a eternidade. Não fique bravo de eu falar essas paradas. Mas isso é esperança, meu irmão. Isso é esperança. Estamos juntos ou não? Você tá feliz com isso? Tem mais um texto? Não, é só Isaías 2. Irmão, a bendita esperança. Meu Deus, é 9 horas, vamos orar. A bendita esperança nos ensina que Jesus voltará, ressuscitará o nosso corpo, estabelecerá um reino que durará para sempre. Toda lágrima será tirada dos olhos, toda dor e sofrimento dessa terra passarão, e nós seremos governados agora por Jesus, e mais, eu não li nenhum texto a respeito disso, mas nós governaremos com Ele. Nós governaremos com Ele, a palavra diz. Nós reinaremos com Ele, porque Jesus vai governar a terra, e aí Ele vai espalhar governantes dele sobre as nações, tá ligado? Ele vai colocar pessoas em altos cargos de governo. Quem que Ele vai colocar? A sua santa igreja. Aqueles que conhecem os seus desígnios, aqueles que conhecem as suas veredas, aqueles que têm o seu coração. Por isso que nós cantamos hoje, nós queremos conhecer seu coração. Nós queremos conhecer quem você é, porque quando nós conhecemos quem Ele é, nós vamos sendo transformados à sua imagem, para na bendita esperança, reinarmos eternamente com Ele.
Amém ou não? Como eu disse para você, irmão, eu não consigo nessa mensagem trazer muitas aplicações. Mas eu quero trazer algumas coisas que talvez não sejam nem tão claras, mas ao longo da série nós vamos trazendo aplicações a respeito de tudo isso. Hoje eu queria mostrar para você só o que é a bendita esperança. Do que nós estamos falando aqui. Mas, irmão, Paulo ele diz assim, quando ele fala a respeito da sua conversão, daquilo que ele conheceu do Senhor e daquilo que ele está vivendo, no final de tudo isso ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Com tudo isso, irmão, levante seus olhos e comece a olhar para frente. Porque a Bíblia, as Escrituras, a fé cristã, faz sempre com que os nossos olhos olhem para o futuro. Nessa noite, irmão, saia daqui olhando para o futuro. Buscando conhecer aquilo que Jesus vai fazer. E a partir do momento, por isso que eu nem me apego muito em tudo que eu vou aplicar nessa noite, a respeito do dia a dia, irmão, porque eu sei que quando você tem um vislumbre de tudo que eu preguei aqui, o seu coração pelo Espírito já vai amoldando a sua vida no presente em relação ao futuro. Olhe para o futuro. Tenha uma vida escatológica. Nós teremos mensagens aqui que nós vamos falar algumas coisas práticas da sua vida em relação a tudo isso. Mas nessa noite saia daqui amando e abraçando a bendita esperança. Amando aquilo que ainda virá mais do que você ama hoje. Chorando por aquilo que virá mais do que você chora pelo hoje. Porque o hoje vai passar, cara. O hoje não dura. Quantas vezes você teve coisas que você tanto queria e dias passaram e aquilo já não te dava mais prazer. Aquilo já não te realizava mais. Você achou que seria, nossa, quando isso acontecer, vai ficar massa. Logo, logo já passou. Porque tudo nessa vida passa. Mas a bendita esperança nos conduz para aquilo que é eterno. Só para terminar e nós orarmos. A bendita esperança, ela nos situa na história. Uma das coisas que nós mais buscamos na nossa vida é propósito. Eu vivo pelo quê? Sabe pelo que um cristão vive, irmão? Na esperança, no plano eterno de Deus. Engajado com essa história que eu contei para você e vamos ir contando durante várias semanas aqui para você. O propósito do cristão é chegar naquele grande dia, no glorioso dia, abraçar a bendita esperança. Sabe, irmão, comece a viver a partir disso, comece a pensar sobre isso. Comece a se engajar como uma meta de vida mesmo. Viver uma vida para a eternidade. Olhar as coisas em uma ótica da eternidade. Olhar toda a vida dentro da preparação. É interessante, irmão, e eu digo para você, depois leia esses textos, todos os textos que a gente leu, leia em casa de novo, e leia os capítulos inteiros, porque você vai perceber que todos os capítulos que eu li a respeito de ressurreição do corpo, todos os textos que eu li, no final, Paulo sempre termina com uma ordem prática, dizendo, agora façam isso. Vocês serão ressuscitados, então façam isso. 1 Coríntios 15, ele termina dizendo, por isso, não se desanimem, calma, e nem enfraqueçam, porque o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Ele está dizendo, trabalhem no Senhor, porque o trabalho no Senhor resultará na glória da ressurreição do corpo. Ai, como eu queria ter tempo para pregar 1 Coríntios 15 aqui, porque é doideira. Mas o que você faz hoje é o que resultará na glorificação do corpo. Paulo diz assim, uma é a glória da lua, uma é a glória do sol, uma é a glória das estrelas, e até entre as estrelas há brilhos diferentes. E aí ele diz isso. O que ele está querendo nos ensinar? A glorificação do corpo que eu falei para você, depende daquilo que você faz hoje. Depende do serviço que você presta a Deus hoje. Porque uns vão ser glorificados e alguns vão ser mais glorificados. Uns vão brilhar em um nível, outros vão brilhar em outro nível. Isso é obra, salvação é graça. Mas a glorificação e as recompensas eternas, elas partem a partir daquilo que você faz hoje. A partir daquilo que você constrói em Deus. Por isso, irmão, comece a olhar para a sua vida e ver o quão engajado você está na terra e quão engajado você está na bendita esperança. Fique de pé, vamos orar.